que acontece isso no Brasil? Por que existe essa competição social tão acirrada que faz com que as pessoas estejam sempre competindo umas com as outras socialmente? Quem tem um carro mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem viajou mais, quem fala inglês, quem, sei lá, faz parte principalmente da classe média. É assim, algumas pessoas se colocam numa posição superior às outras. E tudo bem, se elas querem se sentir assim, mas não precisa esfregar na cara do outro: olha, eu sou mais que você, eu ganho mais dinheiro que você, eu moro numa casa mais bonita, eu tenho um carro mais legal. Isso não tem necessidade. E isso se reflete no inglês também, como a gente falou no começo. Então, apesar de muito desagradável tudo isso, a razão para isso acontecer é bem cultural, gente. E não custa nada a gente entender um pouquinho por que isso acontece. E aí a gente vai voltar um pouquinho na história e vai lembrar de como que foi a colonização do Brasil. Calma, não vai ficar chato, não vou dar uma aula de história do Brasil aqui, não. Mas quando a gente olha para a forma que a gente foi colonizado, houve um momento muito complicado na colonização, porque a gente tinha a monarquia portuguesa, que se instalou no Brasil, realmente, literalmente mudou para o Brasil, na época do movimento da Revolução Francesa, porque naquela época o movimento democrático estava começando a aflorar. A família portuguesa ficou com medo e foi morar no Brasil. Aí, o que acontecia? Nessa época, no Brasil, tinha a realeza e esse período muito triste da nossa história, que foi a escravidão. Não tinha muito nada no meio. Quem estava no meio estava vagando, não sabia direito em que classe social se colocar. Vocês lembram, todos nós aqui tivemos que ler esses tipos de romances brasileiros de autores como Machado de Assis, José de Alencar. E nesses romances se vê bem essa dicotomia de classe social, né? A realeza e o pessoal que não era, né? Os plebeus, sei lá. E como que isso era difícil, como essas duas classes sociais tinham dificuldade de se relacionar. Não havia possibilidade de mobilidade social. O cara que não tinha sangue real, sei lá, sangue azul, ele não tinha muita chance. Foi aí, né, que surgiu a burguesia mesmo, que eram pessoas normais, que através de trabalhos, basicamente no comércio, conseguiam prosperar no negócio próprio e conseguiram ganhar dinheiro. Então aí eles começaram a ascender socialmente, mas ainda com muito preconceito, né? Puxa, esses são os burgueses. Ficou até, né, um termo meio chato que as pessoas acabavam usando para diminuir umas às outras. Então, o que acontecia? Naquela época, como não havia muito como se mover socialmente dentro da estrutura da sociedade brasileira, as relações se davam muito em termos de eu conheço alguém que conhece alguém que é amigo do rei. Então, o amigo do amigo do amigo do amigo, a influência do poder. Para a pessoa, aquela pessoa que não tinha nenhum vínculo, se sentir um pouco mais poderosa. E aí, a família real estando no Brasil só piorou as coisas, porque a diferença ficava muito gritante. Imagina como era chato, como devia ser chato pensar que tinha gente que se considerava realmente mais do que os outros. Né? Eles são nobres, eles são melhores que a gente. Isso impactou o Brasil de uma forma que ficou marcada antropologicamente durante os séculos. E, naturalmente, um dos mecanismos de sobrevivência de quem faz parte da plebe, né, era se aproximar da realeza. Então, aquela coisa, né, o amigo do amigo, se conectando, trabalhando para eles, enfim, tentando pegar um pouquinho daquele poder que ninguém tinha. E aí é que até hoje esse comportamento corriqueiro que a gente vê de se valer de contatos para pedir favores é um negócio muito sério no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, mas eu estou falando basicamente do Brasil. Quem é amigo do amigo que conhece alguém que vai facilitar a sua vida? Então, aí começou a cultura do favorzinho, a cultura do eu sou amigo. Eu sou amigo de quem? Eu sou amigo do outro, para a gente subir de importância, para as pessoas se sentirem com mais poder social. Esse é um valor muito profundo da nossa cultura, ficou tão arraigado, que sem essa visão histórica é difícil de entender.
porque era muito sofrido e doloroso não se ter, né, um poder social. Ser parte de uma plebe oprimida e cujo papel era só assistir e servir à realeza. Isso impactou a sociedade brasileira de uma forma muito grande. E esse impacto emocional se arrasta pelos séculos. Né? É muito interessante a antropologia, mas não é uma aula de antropologia, eu sei. Pode deixar que eu já estou chegando lá. Aí, por isso, a supervalorização dos contatos e a supervalorização de se sentir superior ao outro. Deu para entender agora? Por que eu contei toda essa história? Porque se o outro está falando inglês, mas eu falo antes, faz tempo que eu sei falar inglês. Nossa, eu já falo inglês há muito tempo. O outro está falando inglês, eu não tinha que ficar feliz que o outro está falando inglês também? Não, eu me sinto ameaçado, porque quem falava inglês era eu. Como assim agora já tem mais esse, um monte de gente falando inglês? Eu gosto de ter o privilégio de falar inglês, só eu. E isso, gente, não é maldade, não. Isso remonta de todo esse processo que, resumidamente aqui, eu expliquei para vocês. E é por isso que a gente se sente tão mal. A pessoa que está se bancando não está fazendo de propósito, ela nem sabe. Ela nem sabe, mas é uma tendência natural do brasileiro precisar mostrar que ele é mais do que é. Ou, mesmo que ele não tenha dúvida de onde ele está, ele não perde aquela oportunidade de dar aquela esnobadinha. Porque a gente não tem essa noção do coletivo numa sociedade.